E aí, meu amigo, boa noite. Como é que vai você, amiga? Como é que vai você, Boa amigo? noite. Tudo bem, Mari Neves? De novo aqui com a Tudo gente, a bem, nossa querida Tavares? amiga maravilhosa do Piauí, que hoje Grande vai estar alegria. conosco a partir de agora, pela Web Rádio, a Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana a paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a nossa Web Rádio, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E às 19 horas, em Natal, 19 horas, temos o programa Estação da Luz. E hoje, com a minha amiga, e olha o tema que ela vai falar. É lindo, é um tema atualíssimo, né? Paternidade, maternidade, famílias, né? Uma missão divina. E é sobre essas multiplicidades da família humana que a gente vai hoje conversar com a minha amiga Mari Neves, diretamente do Piauí. E eu queria, mais uma vez, agora de novo, lhe dar uma boa noite e agradecer a sua presença aqui entre nós do Rio Grande do Norte. Você que tem raízes profundas aqui com os nossos companheiros de ideal espírita, né? Que estão aqui morejando há muito tempo, assim como todos nós. Muito boa noite, minha amiga. Muito obrigado. Bem-vinda à nossa Boa rádio. noite. Boa noite, Tavares. Boa noite, ouvintes dessa Estação da Luz, dessa rádio web, né? E os ouvintes de todos os lugares do Brasil e de fora do Brasil. É uma honra, é uma alegria estarmos juntos, tratando de uma temática tão importante para as nossas vidas, para os nossos dias, para a nossa missão, para a reflexão dos nossos compromissos aqui na Terra, né? Então, coube a mim a tarefa da leitura do Evangelho, não é isso, Tavares? Não, você vai fazer a leitura do Evangelho, eu vou fazer uma prece e vou fazer aqui a leitura de uma mensagem muito rápida que tem a ver com Tudo o bem, nosso tema. E em seguida a gente passa o vamos lá. Evangelho, passa para você para fazer o Evangelho, você faz o comentário e já entra no assunto que é pertinente Combinado. às nossas possibilidades. Agora, antes de tudo, eu quero mandar um abraço, um grande e fraternal para o meu amigo Wilson José da Hora, lá de Recife, Pernambuco, nosso cadeira cativa número zero, não é nem número um, é o número zero, meu amigo. Muito obrigado a você, a paz de Cristo esteja. Agora chegou o número um. Pronto, aí estamos numa escala evolutiva, né? É o nosso irmão Décio Soares, que amanhã estará aqui conosco. Daqui a pouco eu vou falar sobre o programa e o que ele vai fazer aqui conosco. Então, nós queremos fazer a prece de abertura e podemos aqui evocar, como nós vamos falar de família, evocar a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus e a nossa mãe tutelar, solicitando a ela que verta os seus olhos para a humanidade, que ela possa nos abençoar, que ela possa nos cobrir com seu amor, com a sua singeleza, com seu carinho, que só uma mãe da qualidade de Maria de Nazaré pode ter com a humanidade. Se conosco, minha mãe, e permite que através dos teus caravaneiros do amor, os teus lanceiros, aqueles trabalhadores da primeira e da última hora que fazem parte desse contexto, que possamos merecer a sua misericórdia em todas as horas de nossa vida, mas principalmente como alenca a tua oração na hora que passamos de novo para o plano espiritual. Aproveita, minha mãe, e leva a cada um de nós, ou a cada um daqueles que estão na audiência, seja pelo Facebook, seja pela web rádio, qualquer outra possibilidade, o teu carinho, o teu beijo, o teu abraço, e que possamos ser envolvidos, mãe querida, com o teu manto azul, e que aí a paz se instale de fato e direito em nossos corações, e a partir daí, em todo o planeta Terra. Se conosco, e permite que, em teu nome, mãe, em nome de Jesus, nosso mestre, irmão e amigo, mas sobretudo em nome de papai, nosso Deus amantíssimo, nós possamos iniciar o nosso estudo entrevista da noite de hoje com a nossa irmã Marinete Saraiva, sobre o tema tão belo
que fala da paternidade, da maternidade, da família, dessa missão divina. Eu pensei aqui uma mensagem muito bonita de Chico Xavier, pelo irmão X, esse bilhete paternal. Sim, meu filho, talvez por capricho dos seus 13 anos, você deseja receber um bilhete de um amigo desencarnado, cujas páginas começa a ler. Você, um menino, solicita orientação espiritual? Tenho escrito muitas cartas depois da morte, mas, sinceramente, não me recordo de haver dirigido, até hoje, qualquer recado a gente verde do teu porte. Perdoe se não lhe corresponde à expectativa. Diz você que não espera uma história de caronchinha, baseada em gênios protetores, e arremata. Quero, irmão X, que você me diga quais são as coisas mais importantes da vida, apontando-me aquilo de bom que devo querer e aquilo de mal que preciso evitar. E aí o irmão X arremata. Lembro-me, assim, de oferecer a você uma lista curiosa que um velho amigo me ofereceu aí no mundo, precisamente quando eu tinha a sua idade. A relação apresenta o título Aprenda, meu filho, e continha as seguintes informações. O maior e melhor amigo, Deus. Os melhores companheiros, os pais. A melhor casa, o lar. A maior felicidade, a boa consciência. O mais belo dia, hoje. O melhor tempo, agora. A melhor regra para vencer, a disciplina. O melhor negócio, é o trabalho. O melhor divertimento, o estudo. A coleção mais rica, meu filho, a das boas ações. A estrada mais fácil para ser feliz, meu filho, o caminho reto. A maior alegria, por o dever cumprido. A maior força está no bem. A melhor atitude é a cortesia. O maior heroísmo, a coragem de ser bom. Meu filho, a maior falta é a mentira. A pior pobreza, a preguiça. O pior fracasso, meu filho, é o desânimo. E o maior inimigo, o mal. O melhor dos esportes, a prática do bem. Meu querido, leia estas informações sempre que você puder e veja por si só como vai indo a sua orientação. E se quer mais um aviso do amigo velho, cada noite acrescente essa pergunta a você mesmo, depois das orações para o repouso. Que fiz hoje eu de bom, que somente um amigo de Jesus conseguiria fazer? Ainda, irmão X, e não Humberto de Campos, pela psicografia abençoada de Francisco de Paula Cândido, nosso Chico Xavier, na mensagem para hoje. E agora, gostaríamos de abrir para você, minha amiga, que você nos traga aí com a sua verve não só o evangelho da noite de hoje, mas todo esse trabalho que você vai fazer conosco nessa brilhosa noite que se inicia agora. Eu aproveito para abraçar também os amigos e a família espírita do estado do Rio Grande do Norte, como também os meus amigos que já estão no outro plano, né? Armando Tomás, Vitor Ronaldo Costa, a Mércia e tantos outros, né? Lembrando que uns partem, outros ficam, mas a tarefa continua. Somos honrados com esse conhecimento e com essa oportunidade de servir. A lição do Evangelho, selecionada para hoje, trata-se do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nesse capítulo, nós vamos encontrar a temática da piedade filial, né? Também o tema quem é minha mãe, quem são meus irmãos, a parentela corporal e a parentela espiritual, a instrução dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Nós vamos ficar com a piedade filial. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama o seu pai e a sua mãe.
Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar, por essa forma, que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende, naturalmente, às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação deste mandamento. Honrar seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos, é que demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão aos seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixar na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar o caro, o que lhes resta viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos fortes e jovens? Ter-lhes a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes? Os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial, grata a Deus. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Alguns pais, é certo, descuram dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para com as imperfeições de outrem, se não diga mal ao próximo, se lhe esqueçam e perdoe os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações, tratando-se de filhos para com os pais? Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo, e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta da caridade se junta à ingratidão. Deus disse, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará.
porque promete ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? A explicação se encontra nestas palavras, que Deus vos dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do Decálogo, lhe alteram o sentido, para compreendermos aqueles dizeres. Temos de nos reportar à situação e às ideias dos hebreus naquela época. Eles ainda não sabiam da vida futura, não lhes indo a visão além da vida corpórea. Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Fala-lhes Deus, então, numa linguagem que lhes estava mais ao alcance, e como se dirigisse às crianças, põe-lhe em perspectiva o que os pode satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, objetivo das suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso. Deus lhes diz que viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo, se observarem os seus mandamentos. No entanto, ao verificar-se o advento de Jesus, eles já tinham mais desenvolvidas suas ideias. Chegada a ocasião de receberem a alimentação menos grosseira, o mesmo Jesus os inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo. Lá e não na terra é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. A estas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Por isso, quando os chama à observância daquele mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, já não é o da terra que lhes promete, e sim o céu. Então, um pequeno comentário, né, que já é do nosso tema sobre família. Nós já precisamos aqui refletir sobre o quarto mandamento, né, que lá continua no Decálogo, o honrai o vosso pai e a vossa mãe. Todos os deveres que a caridade nos determina, preconiza para que pratiquemos com o próximo. Esse próximo mais próximo que Jesus vem nos ensinar está também na intimidade do nosso lar, com aqueles a quem a lei divina nos vincula para os ajustes, para o aprendizado, para a aferição de conquistas, para a quitação de contas, né, pretéritas, e conquistas de virtudes para a vida futura. Sabemos que pela lei da reencarnação, nós podemos estagiar e passarmos por experiências variadas, ora na condição de pai, ora na condição de mãe, ora na condição de filhos, ora na condição de parentes, reencarnando numa mesma família. Mas o chamado maior aqui para honrar o pai e a mãe, e a responsabilidade filial, nos vem falar sobre o vencermos a nós mesmos, vencendo as nossas imperfeições, aquilo que os espíritos têm tanto nos alertado no Evangelho, no Livro dos Espíritos, nas mensagens que nos são orientadas pelos espíritos superiores, vencendo o nosso ego, né, o egoísmo. Estamos na Terra, cada reencarnação é uma oportunidade de alçarmos um pequeno voo, né, no que diz respeito à caminhada para dentro de cada um de nós, vencendo o nosso ego, para alcançarmos os patamares da nossa grande missão espiritual das nossas vidas sucessivas. Aprender a amar. Aprendermos a amar. E aprender a amar a humanidade inteira passa como pré-requisito, condição sine qua non. Ninguém pode amar o próximo, está aqui literalmente no Evangelho, sem honrar e sem amar o pai e a mãe. Isso aí ficam grandes indagações, porque como no próprio texto nos traz, nem todos os pais, nem todo pai, nem toda mãe tem a tomada de consciência
tem consigo a responsabilidade acordada para os deveres da paternidade e da maternidade, mas não cabe aos filhos a chamada para serem os juízes dos deslizes de pai e de mãe. Cabe a Deus, né, o julgamento desse descompromisso, dessa tarefa, mas os filhos cabe o honrar a oportunidade da vida já é uma grande bênção. É claro que quem não tem presente um pai e uma mãe, quem tem a ausência dessa figura paterna e materna por omissão, com certeza tem suas lacunas, e nós não estamos falando aqui que isso não é uma coisa, que isso é uma coisa muito simples, não. A gente sabe que tem marcas profundas e que o Evangelho está aí para esse diálogo, o Evangelho está nos convidando a essa aferição, a esse adentrar dessa medicação em nossas próprias almas, para que a gente possa realmente aproveitar a reencarnação, para que a gente possa realmente entender o alcance das palavras de Jesus e também entender que fazemos parte de uma grande família, a família espiritual, que aquilo que nós não recebemos hoje, com certeza a contabilidade divina aferiu tudo e era o que nós merecíamos. Se a gente plantar melhor nessa encarnação, colheremos melhores frutos no futuro, no que diz respeito à estrutura e à organização da própria família. Então, me diga uma coisa, minha amiga, você que há pouquíssimo tempo teve o seu papai que voltou ao plano espiritual, quero lhe fazer uma pergunta de forma muito intimista, que você possa trazer para nós. O quarto mandamento que você lembrou muito bem do Decálogo, honrar pai e mãe, em relação ao seu pai e à sua mãe, o que eles lhe ensinaram nesse momento que sempre é traumático para todos nós, e foi no dia que você tem um trabalho conosco, numa segunda-feira, mas aí, ele tanto honrou você, como você também o honrou, o seu pai, tanto em vida como agora no plano espiritual, minha querida? Nos fala um pouquinho dessa ligação. Olha, é uma honra. Amanhã nós estaremos, assim, completando 15 dias da sua partida para o plano espiritual. Ainda existe uma saudade muito grande, não é? Uma presença muito viva da sua experiência aqui na Terra, na condição de pai. Mas eu posso te falar que a experiência... Posso dizer que tive um pai que honrou com sua missão, foi consciente do seu dever, foi consciente das suas obrigações, não só como provedor, mas como diz o livro dos Espíritos, né? Dessa transmissão que os pais têm, essa parcela de responsabilidade de orientar para o caminho da moral, para o caminho do evangelho, para o caminho do bem, para o entendimento da fraternidade humana, para entender no ambiente doméstico, tanto o meu pai quanto a minha mãe, nós aprendemos dentro do lar essa partilha com a família mais ampliada, essa família, esse parentesco dessa família espiritual, porque a nossa casa sempre foi uma casa de acolhimento para as pessoas, não só parentes, mas pessoas da nossa cidade, dos vínculos de conhecimento. E sempre que questionávamos, quando criança, a eles, sobre essa abertura tão ampliada da casa para as pessoas que a gente considerava estranha, eles sempre diziam que era a maior honra poder servir, né, que é muito melhor dar do que receber. Então, dentro do lar, foi assim as grandes lições que nós recebemos na condição de filhos, foi esse aprendizado dessas lições vivas de fraternidade, de boa vontade para com o próximo e de compromisso dilatado, não só com os filhos,
mas também ajudando a criar outros filhos, sendo corresponsável com a educação de muitas outras pessoas que não seriam os seus deveres na condição de pai e de mãe. Não, já é uma tarefa a mais que o Espírito chama para si, né? E nos inspirando também, então, o casal, a iniciarmos obras de natureza doadora, altruísta. Eles sempre diziam que quando a gente cresce, quando a gente evolui, quando a gente adquire conhecimento, quando a gente adquire um pouco mais, sempre é para partilhar, não é só para viver para a intimidade da família, não é só para o usufruto dos nossos interesses, mas também para fazer partilha. E isso é um grande legado que nós levamos para os nossos filhos, para os nossos netos, esse laboratório de família, onde os vínculos do amor, do respeito, da honradez, da obediência, porque nós fomos criados numa família onde pai e mãe eram verdadeiramente autoridade, não é essa inversão que muitas vezes a gente vê nos dias de hoje, que filho quer ser pai, filha quer ser mãe, e netos querem mandar nos pais, nos avós. Não, era realmente uma estrutura onde pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Uma hierarquia, mostrando que acima de tudo isso existe um Deus que acompanha essa missão da paternidade e da maternidade, e que serão avaliados esses pais pelo que eles estiverem oferecendo aos seus filhos na orientação da moral, na orientação do evangelho, as diretrizes do bem e nas responsabilidades para com o próximo. Consigo e para com o próximo. Quantos irmãos você teve? 3 irmãos, comigo 4, né? E um filho que foi antes do casamento do meu pai. É um irmão por parte de pai. E netos e bisnetos? Já são 4 aí, né? 4 filhos. Nós temos... Netos e bisnetos. 5 filhos, né? Porque tem um que foi antes do casamento. Cada um tem 3 filhos. Então, só aí já são 15 netos. Então, 20, né? 15 netos. Então, 20 pessoas ligadas diretamente às suas possibilidades evolutivas ao Senhor, seu pai. Então, isso já é um crédito lá em cima, grandioso. Honrar pai e mãe aí tá primeira sem segunda, como a gente diz. Mas o que é que você pode nos trazer a mais? Inclusive, nós já temos aqui 1 ou 2 perguntas que foram feitas pelos nossos, mas eu gostaria que você trabalhasse um pouquinho para depois a gente passar essas perguntas para você, por favor. Ok. Então, nós vamos aqui, dando prosseguimento um pouco ao Evangelho, logo mais adentrando aqui ao Livro dos Espíritos, no que diz respeito ao vínculo do pai e do filho, né? Há uma pergunta no Livro dos Espíritos, sobre os vínculos, a pergunta é mais ou menos assim. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas, né, na questão 203 do Livro dos Espíritos. E olha o que os espíritos respondem, e eu vou colocar aqui a resposta dos espíritos e comentar aqui com o Evangelho, né? Questão 203, a pergunta 203. Diz assim... não vou pegar o livro, não. Ele diz assim, eles dão-lhes apenas a vida animal, pois a alma é indivisível. Olha como é interessante essa resposta. Os pais são cooperadores, são co-criadores com Deus, né? Mas eles não oferecem a alma, não há os filhos não herdam a alma dos pais, mas dessa maneira, o que fica de lição para nós? Um pai pode ser um espírito muito evoluído e pode receber filhos menos evoluídos. Pode ter grandes virtudes numa área e os filhos não seguirem,
não terem aquele mesmo padrão. Então, dessa maneira, o lar pode se constituir como um laboratório de provas e expiações para atrair espíritos antipáticos, como também para atrair espíritos simpáticos, espíritos que já tiveram uma caminhada espiritual, espíritos que já estavam unidos pelos laços da simpatia, como também da antipatia, pela visão reencarnacionista, né? Nós estamos falando assim porque tem ouvintes que assistem às palestras que são de outras denominações religiosas. Então, é bom que a gente interaja com eles. Alguns não aceitam uma lei da reencarnação, mas a reencarnação é uma lei, é um imperativo, e o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Não é o pai que vai criar o espírito do filho, né? Ele vai ser um co-criador, vai facilitar na colaboração da existência daquele corpo, mas o espírito, ele procede do espírito. E o espírito sopra onde quer, né? E o espírito vem programado para as provas específicas, para as afinidades, para as aptidões, para a natureza das provas. Então, a escolha de um pai e de uma mãe, quando o espírito é evoluído, ele pode até fazer a escolha, ele pode até fazer a negociação com essa equipe. Olha, nós vamos voltar à Terra, nós vamos estagiar, vamos voltar para a experiência tal qual, eu volto na condição de pai, eu volto na condição de mãe, eu volto na condição de filhos. Isso tudo para os ajustes daquilo que não foi feito, daquilo que não foi bem feito e das tarefas novas que são confiadas a essa equipe familiar. Então, o dever do pai, por exemplo, a missão do pai com relação ao filho, qual deve ser essa missão da paternidade, a missão da maternidade? Auxiliar, é uma tarefa básica para o espírito, auxiliar o desenvolvimento físico, intelectual, moral e espiritual. Ajudar esse espírito a progredir, ajudar esse espírito a se ligar a Deus, ajudar esse espírito a aprender a amar, porque muitas vezes é na família que nós vamos receber os grandes afetos e os grandes desafetos. Lembremos lá do Evangelho de Mateus, onde lá nós encontramos um texto que fala assim: reconcilia-te o mais depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, pois os maiores inimigos do homem são colocados dentro da própria casa. O que isso representa dentro dessa visão reencarnacionista, dessa visão, desse laboratório de família? Representa a necessidade do imperativo da lei de amor, da lei de amor e da lei do perdão. Porque se nós cultivarmos o desamor, o ódio, a vingança, podemos, por esses vínculos, estarmos nos condicionando para voltarmos em outras reencarnações, atrelado a esses espíritos que estarão dentro da intimidade doméstica, na condição de cobradores espirituais. Por isso que o lar, os pais têm a oportunidade o espírito reencarnado tem a oportunidade de passar pela infância, a importância, por exemplo, da evangelização espírita, a importância dos primeiros anos de vida, do convívio que os pais têm para imprimir esses novos valores, esses novos padrões morais, éticos e espirituais no seio doméstico, né? E falar de Deus dentro da família. Quantas famílias não escutam o nome de Deus dentro do seu lar? É uma honra para nós espíritas, é uma honra para as famílias cristãs, de todas as denominações religiosas, as famílias de várias religiões, onde os seus pais assumem o compromisso de falar de Deus, de falar das leis de Deus dentro do espaço doméstico, porque
a primeira aula de vida o espírito reencarnado recebe dentro do lar. Os primeiros educadores são os pais. Na minha experiência atual, sou professora de longos anos de jornada, por mim já passaram muitos e muitos, não tenho conta de quantos alunos já passaram por mim. Atualmente, há mais de 25 anos, sou professora universitária, mas tive experiências em outras esferas do ensino. E posso lhes afirmar, o espírito apresenta as suas tendências ainda na fase infantil. Professores bem sensíveis, eles percebem a natureza do espírito e as tendências do espírito na primeira infância. Por que não os pais não percebem? Claro que alguns percebem quando estão atentos, mas aqueles que não dispensam o tempo necessário na primeira infância vão acordar muitas vezes na adolescência, na idade adulta, na idade madura, porque não dispensaram o tempo necessário que a missão da maternidade e da paternidade lhes incumbe no quesito do desenvolvimento físico, do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento moral e do desenvolvimento espiritual. Ou seja, há uma grande preocupação para os pais da Terra com a alimentação do filho, principalmente na primeira infância, é muito importante, porque o direito de viver é o primeiro direito, né? Mas há uma outra grande importância também que se dá, que é o valor da escola e do conhecimento cognitivo racional. E muitas vezes esses dois pilares, eles se encerram nas responsabilidades de pai e de mãe. Se cumprir bem a função de provedor e estiver mantendo as responsabilidades com o aprendizado intelectual, com a formação intelectual, acadêmica, já está cumprindo o seu papel. Para quem possui um conhecimento espiritual, sabe que isso é muito pouco, tendo em vista que o espírito reencarnado traz as suas tendências de vidas passadas. E há espíritos que, se eles não receberem na primeira infância as orientações precisas no caminho do bem, no caminho da virtude, no caminho do conhecimento da lei da reencarnação, da lei de causa e efeito, eles podem realmente reincidirem nos mesmos erros, nas mesmas falhas das vidas passadas. Marineves, nós temos uma pergunta aqui justamente muito interessante e trata dessa questão que você está falando agora mesmo, exatamente nesse momento. Deixa eu ver de quem é aqui. Marineves. Marineves, será que para facilitar esse trabalho é que nós chegamos de forma tão débil na infância para moldar os caracteres intelectuais e morais por parte dos pais? Cristina Sim. de Candelária. Né? Ai, Cristina, a sua pergunta me parece que você é uma pessoa sensível à tarefa da evangelização da criança, porque realmente essa tarefa dessa simplicidade, dessa limpeza, né, no campo das lembranças e da memória na primeira infância, no projeto da própria reencarnação, se fazem necessário para que os pais atuais dessa atual reencarnação, eles possam imprimir os seus deveres, os seus compromissos, que a sua missão de pai e de mãe estão lhe dando sobre os seus próprios ombros. Fica bem fica bem desperto aquela frase do Evangelho, onde Jesus pergunta assim: que fizeste dos filhos que eu te confiei? Ou seja, se deixarmos passar, a própria ciência da Terra comprova isso. André Luiz nos fala também, lá em Nosso Lar, a importância da infância, não é? Ele nos diz até que o trabalho espiritual na área infantil, ele conta tempo dobrado no plano espiritual como bônus horas. Olha que coisa interessante. Tão importante é a infância que os tarefeiros da infância,
eles são contabilizadas as suas horas de forma dobrada no mundo espiritual. Porque o espírito que não recebe, na sua primeira infância, as orientações adequadas, para ele reincidir nos mesmos erros, nas mesmas falhas, é uma tarefa muito simples e muito fácil. Então, cabe aos pais, espíritas, cristãos, religiosos de todas as denominações, não esquecerem que, para além de provedor de uma família, para além de orientadores no campo educacional, cultural, eles são aqueles a quem Deus confiou a educação de valores, a educação ética, a educação moral e a educação espiritual. E chamando para nós, que possuímos o conhecimento espírita, essa responsabilidade, responsabilizar esses espíritos reencarnados para a bênção da reencarnação. A gente escuta filhos dizerem assim, eu não pedi para nascer, vocês são meus pais porque quiseram, mas na verdade eu não pedi para nascer. Na análise espiritual, a gente precisa dialogar com esses espíritos. Eles pediram sim para nascer, nós pedimos para serem seus, de joelhos, e muitas vezes essas reencarnações foram imploradas, foram advogadas por abnegados espíritos benfeitores, né, que se apiedaram dessas almas e intercederam aos planos superiores para que esses espíritos encontrassem um pai e uma mãe, tendo em vista que ser pai, reencarnar na Terra não está uma tarefa fácil. O planejamento reencarnatório, as famílias não querem mais ter muitos filhos, né, como há 50, 100 anos atrás, né? Então, não é a fila está diferenciada, né, pela própria natureza da evolução do nosso planeta, alçando seus voos de planeta de prova e expiação para mundo regenerado. Essas oportunidades que o espírito está tendo de ser filho, de ser pai, de ser mãe, podem se constituir o salto quântico para a nova existência aqui na Terra, porque as próximas reencarnações, elas ficarão mais difíceis para os espíritos recalcitrantes, rebeldes, aqueles que não se orientam pelos padrões, não tiveram a verdadeira obediência às leis de Deus, o amor de pai e o amor de filho, né? Dentro dessa questão, a gente sabe que a orfandade está dentro dessas provas também, espíritos rebeldes, que também não aceitaram a obediência aos pais. Muito bem. Você quer que eu mande outra pergunta aí para você? Pode sim, fica até mais orientado, né, para atender ao público, mas eu posso ir falando. Você pode falar também aí, pode trazer. Olha bem. De quem é essa pergunta aqui? Deixa eu ver. Sincleia Moraes. Amiga, como está hoje em dia a missão da paternidade e da maternidade no Brasil? Cleia Moraes, ela não botou de onde é, né? Cleia, a missão da paternidade, da maternidade no Brasil, eu acredito que ela está melhor do que em muitos outros países que a gente chama, entre aspas, de civilizados. Sabe por quê? Porque a nossa pátria é a pátria do Evangelho. Nós temos aqui um grande número de cristãos nessa pátria, um grande número de espíritas, cristãos de várias denominações religiosas, católicos, evangélicos, e em todas essas ramificações há uma responsabilidade enorme para quem lê o Evangelho sobre a responsabilidade de ser pai e de ser mãe, e a constituição do lar, a formação da família, a missão do pai, da mãe e a missão de filhos. Em países chamados civilizados, desenvolvidos e aspados, civilizados para alguns, que a gente sabe que isso aí é algo altamente questionável, estão lá impressos nas suas leis, a lei do aborto, um limite das famílias, a autorização do próprio Estado
para com a pena de morte, com a eutanásia, um descompromisso para com essas almas, esses espíritos que estão voltando para a Terra na condição de pai e de mãe. Mães que não conseguem engravidar, porque já foram tantos abortos praticados com autorização do próprio Estado, né? Então, acredito que em nossa pátria, apesar de termos aí uma cultura atual que banaliza um pouco as relações, mas nós ainda temos um grande percentual de famílias bem estruturadas, tendo em vista que temos muitos lares com alicerces cristãos, onde as orientações são pautadas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é muito claro no quesito missão da paternidade e da maternidade. Maravilha. Tem mais uma pergunta que acabou de chegar. Deixa eu ver, está lá embaixo, Jesus. É daqui, da Fabiana. Fabiana de Currais Novos. Currais Novos é um município aqui próximo de Natal. Ela pergunta, quais os valores familiares que não existem mais nas famílias modernas e por que isso ocorre? Fabiana de Currais Novos. Quais os valores familiares que não existem mais nas famílias modernas? E por que isso ocorre? Se por acaso esses valores não existem mais. Eu acredito como estudiosa da história da humanidade, também do comportamento humano, que nós não estamos assim numa desconstrução total de valores. Nós estamos em processo de mudança de alguns valores, algumas atitudes que antes eram rigorosamente obedecidas na intimidade doméstica e era inquestionável, não se era permitido aos filhos questionarem os seus pais sobre se era certo ou se era errado. Os filhos obedeciam. Com o desenvolvimento do intelectual, cultural, muitos filhos alçaram voos mais elevados do que os seus próprios pais no terreno do intelecto, gerando, muitas vezes, questionamento acerca da postura educacional dos seus próprios pais. Então, esses valores, eles estão em transição, mas eu acredito que o respeito, o amor, a obediência tá muito diluída, tá? Se nós não tivermos cuidado hoje, nos nossos dias, teremos uma geração de filhos mais egoístas e mais desrespeitosos, porque a liberdade dentro do espaço doméstico está muito maior do que a que nós tivemos, que outras gerações tiveram. 50, 100 anos atrás, ninguém questionava a autoridade de um pai, de uma mãe. Hoje em dia, no espaço doméstico, uma criança já pergunta, por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ir para a escola? Por que eu tenho que comer? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que rezar? Por quê? Porque muito criança, esses espíritos já começam a trazerem os seus questionamentos. E os pais já são convidados ao diálogo, não é? Mas eu chamo a atenção, nesse momento, para a sua indagação, eu chamo a atenção para uma educação que a gente precisa estar muito atento no quesito, não estimularmos o orgulho e o egoísmo dos nossos filhos, tendo em vista que os espíritos têm nos alertado que essas são as chagas da humanidade. E se os pais são os primeiros educadores e a sua missão é de aparar essas arestas, é de lapidar essas almas, é muito bom que a gente comece a ensinar, a despertar no filho
a partilha, o diálogo, o respeito, a liberdade, mas essa liberdade respeitosa, porque se a gente não treinar essa liberdade respeitosa dentro do lar, esses espíritos crescerão e não respeitarão autoridade nenhuma. Então, esses são valores que a gente precisa realmente estar refletindo. Dentre do respeito, do amor, respeito, existem muitas outras virtudes que no ambiente doméstico nós estamos precisando ainda dar enfoque, né? A gentileza, a bondade, a paciência, o servir, a indulgência, e isso tudo no lar é o melhor laboratório, e os pais são realmente convidados, é um imperativo, uma confiança que Deus deposita na alma, no espírito de cada pai e de cada mãe. Ajudar esse espírito a evoluir pelo caminho do bem, conhecendo a lei de Deus, aprendendo a amar e a respeitar a Deus, e amar e a honrar o seu pai e a sua mãe. Se a gente conseguir isso dentro do lar, nós vamos estar trabalhando para a formação de um cidadão mais consciente, com melhores condições de servir a sociedade, em qualquer que seja a sua profissão. Porque é muito comum dentro do lar a gente estimular os filhos para serem isso ou aquilo. É muito bom você ser um médico, é muito bom você ser um advogado, procurando sempre as profissões de maior destaque social e de maior destaque monetário dentro da hierarquia da própria sociedade. Porém, isso não são as questões mais importantes. Se o espírito estagiar numa área dessa e não tiver sido preparado para bem cumpri-lo, consciente de que existe um outro plano que está acompanhando todas as ações aqui na Terra, pode deslizar e adquirir comprometimento espiritual até maior do que aqueles que ele veio cumprir aqui na Terra. Muito bem. Espero ter contribuído. Vai, lógico, evidentemente. Fala mais um pouquinho, que tem uma pergunta, tem mais duas perguntas, mas sim, eu quero que você diga mais alguma coisa que você trouxe aí pra gente. Então, eu trouxe aqui uma reflexão sobre a família, né? O valor social, a vida social, né? Lá na questão 775 do Livro dos Espíritos, os espíritos perguntam, o Kardec pergunta aos espíritos, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, né? E os espíritos respondem que seria uma recrudescência do egoísmo. Olha o egoísmo aí, mais uma vez, falando mais forte, né? E há aqueles que não acreditam na reencarnação, né? Então, eu trouxe aqui algumas reflexões das questões 203 ao 206 do Livro dos Espíritos, para a gente refletir sobre esse parentesco, essa filiação, essas responsabilidades de família, né? Já vimos aí, na questão 203, que o pai, ele não oferece a sua alma ao filho, o filho é uma individualidade, é um espírito individualizado, né? A caminhada, o pai não transmite suas virtudes por osmose. Ele pode ser um facilitador, um educador dessas almas, mas ele não transfere a sua virtude ao filho. Ou seja, dentro de um lar é possível ter uma mãe muito evoluída, um pai menos evoluído, filhos menos evoluídos, filhos mais evoluídos que pais, pais mais evoluídos do que filhos, uma família em sintonia, em projeto evolutivo. Então, esse laboratório depende muito daquela célebre expressão do Evangelho de Jesus. É cada um conforme suas obras. Ou seja, o laboratório doméstico é o fruto das nossas sementeiras do passado. Estamos colhendo hoje tudo aquilo que nós plantamos. E estamos com a ótima oportunidade, o Tavares trouxe para nós a belíssima mensagem na introdução da nossa participação hoje, né? Nesse tema, mostrando aí o irmão X falando do hoje, falando dessa oportunidade inadiável que é o hoje.
os pais como os melhores amigos, né? Deus como o máximo para nós, o amor de Deus. Quem consegue amar a Deus tenha certeza em si que mesmo perdendo um pai, mesmo perdendo uma mãe, mesmo perdendo um filho, um ente querido, você diz: eu tenho Deus. E Deus não me faltará. Deus nada vai me faltar, né? Porque essa relação profunda com Deus, ela nos dá uma confiança de que somos filhos diletos e que nada vai nos faltar. Lá, conforme aquele salmo belíssimo de Davi, o Salmo 23, e ele canta, né, falando dessa grande, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Então, quando a gente perde uma ente querida, é como se a gente estivesse, assim, perdendo um pouco do chão da terra, mas depois, logo ali, vem aquela força espiritual. Por isso, o conhecimento espiritual, o conhecimento espírita, nos alicerça tão bem, para a gente entender esse momento de prova. Imagina se nós não tivéssemos tido essa preparação tão longa desse conhecimento espiritual para conseguir enterrar um pai, enterrar um filho, enterrar uma mãe. Como fica um espírito numa hora de prova se ele não tem uma preparação sobre a vida e sobre a morte? Esse conhecimento que acalma, esse conhecimento que nos traz a certeza dos nossos vínculos espirituais, nos traz a certeza de que a morte não destrói os nossos laços de família, muito pelo contrário, como diz a questão 205, ele distende essa relação familiar, a família se expande, esses deveres se ampliam, essas aulas de fraternidade, essa compreensão de que o meu amigo, o meu vizinho, aquele que eu tenho uma simpatia, pode ser um espírito vinculado a mim, pode ser um espírito muito caro, está chegando a mim, através das vias indiretas que a reencarnação está nos oportunizando. Né? Então, mostrando que o orgulho, muitas vezes esse destaque que fazemos sobre a família, sobre a riqueza, sobre os títulos, e aí nós temos um grande perigo da sociedade materialista que cultua tanto essa grandeza do intelecto, muitas vezes em detrimento dos valores éticos e morais, né? É o perigo do espírito se tornar mais orgulhoso ainda, mais orgulhoso, mais vaidoso, mais prepotente ainda, né? Então, é bom lembrar que o espírito, a família é algo tão importante que Jesus, para descer à Terra, que poderia ter prescindido da estrutura familiar, o pai escolheu um pai e uma mãe para recebê-lo aqui na Terra, na grandiosa missão que estava ali confiado desde a gestação do planeta Terra, né? E já cantada pelos profetas, nos cânticos dos profetas, 800 anos antes de Jesus vir à Terra. Isaías já cantava a vinda de Jesus, as raízes, as matrizes, os lugares, né? Tudo. Então já estavam no cântico que nós iríamos experienciar, o cântico das bem-aventuranças, a chegada do amor na Terra. Então, tão grande é o valor de uma família. Tem alguma pergunta aí, Tavares? Hein, Tavares, está me ouvindo? Então, essa questão 775 do Livro dos Espíritos, que nos fala do relaxamento dos laços de família, se nós não tivéssemos a família na Terra, né? O que seríamos de nós? O que seríamos de nós? Estaríamos aí vinculados, acasalados, como os animais, sem compromisso ético, sem compromisso moral, sem compromisso espiritual. E é tão importante esse compromisso, respaldando aí essa questão 775 do Livro dos Espíritos, que os estudiosos atuais, como
Bert Helling, que é o criador da psicoterapia sistêmica, quando ele nos fala das ordens do amor, ele nos fala também da família, do lugar de pai, do lugar da mãe, do lugar dos ancestrais, que esses personagens precisam ser reverenciados para a cura sistêmica da família. O lugar do pai, o lugar da mãe. Ninguém pode substituir um pai e uma mãe. A gente pode, outros personagens podem estar cumprindo uma função temporariamente, mas esse lugar é um lugar desses espíritos. E para equilibrar uma família, inclusive para as curas sistêmicas, através desse conhecimento da constelação familiar, passa também pelo reverenciar os filhos que não nasceram, os pais que não tiveram oportunidade de cuidarem dos seus filhos pela morte prematura, né? Os irmãos que não tiveram oportunidade de convivência, as dores vividas em família, as mortes prematuras, os acidentes, todos esses traumas de família, eles precisam também serem entendidos, compreendidos, reverenciados, cada um no seu lugar. Não adianta um filho querer ser o pai, uma mãe querer ser o filho. Na verdade, mãe é mãe, pai é pai. E filho é filho, né? E muito essas bem. Tarefas são bem definidas e são hierarquicamente estabelecidas pelas leis, bem trabalhada pelas leis de Deus. Nós temos aqui uma pergunta, que vai ser justamente a pergunta final, nós estamos aí nos encaminhando para o término do programa. A Lúcia, da Cidade da Esperança, a pergunta assim: as crianças com mais liberdade podem atingir que grau de evolução? Ou isso terá como geração egos maiores? Né? Como trabalhar isso? Lúcia, da Cidade da Esperança. Olha, a geração dos meus filhos, eu já trabalhei com essa consciência, com esse conhecimento espírita, né? A lei de liberdade, por exemplo, já não eduquei os meus filhos como eu fui educada, batendo, castigando, colocando assim algumas eu estabeleci um diálogo muito franco e muito aberto, sempre chamando a atenção, mas não com a punição física, como eu fui educada. E como eu tenho dentro de mim um valor muito caro da lei de liberdade, mas eu tenho também dentro de mim esse conhecimento que o Livro dos Espíritos nos traz, lá nas leis morais da vida, que o espírito na primeira infância ele não tem essa liberdade expandida. Essa liberdade, ela é tutelada. Cabe aos pais, aos educadores, às autoridades, irem freando, mostrando, corrigindo. Agora, se os pais, os educadores e aqueles que estão com a função de tutelar essa criança e esse jovem se furtarem dessa responsabilidade, que não quer dizer a ausência de liberdade, quer dizer uma liberdade com responsabilidade. O que nós podemos ter é realmente a consequência de uma geração descomprometida, cheia de direitos e quase nada de deveres. Isso pode realmente acontecer. Agora, a lei de liberdade é uma evolução para o espírito, é uma lei natural. Todos os espíritos na Terra estão aqui para aprenderem a agir por si, usando o seu livre-arbítrio. Mas essa tarefa não é uma tarefa para se entregar na infância e nem no início da adolescência. Isso é já o espírito com mais maturidade intelectual e moral, e responsabilidade para assumir seus atos. Muito bem. Minha amiga, nós temos aqui mais uma pergunta que chegou exatamente agora, enquanto você respondia essa, e é de um cadeira cativo aqui. A gente não pode deixar esses cadeiras cativos sem resposta, né? Sem resposta, né, Diabado? Sergipe 1. Os agrupamentos familiares de diversas matrizes, como hoje existe no planeta, podem sobreviver por muito tempo, ou é apenas uma moda? Ou o amor tudo pode resolver? Então, os agrupamentos familiares de diversas matrizes, como hoje existe no mundo, podem sobreviver por muito tempo, ou é apenas uma moda?
ou o amor tudo pode resolver. Francamente O que falando, ele está Cíntia, o que ele tá chamando de matrizes? Eu quero entender as diversas matrizes. Ele está falando relacionamento homem-homem, mulher-mulher, deve ser isso. Eu realmente não entendi. Possivelmente deva ser isso, né? Se sobrevive por muito tempo, ou é apenas uma moda, ou o amor é isso mesmo. Ou o amor, tudo isso vai conseguir, de fato, de direito, resolver, né? As famílias monogâmicas estão lá no livro dos Espíritos, fazem parte da lei do progresso, né? Antes, quando os espíritos muito atrasados, havia uma poligamia. Nós ainda temos culturas, povos, onde a poligamia ainda é aceita para os homens, né? Certo. E isso dos nossos dias, em pleno século XXI. Então, ainda temos muito que avançar no aperfeiçoamento moral e espiritual e na estrutura da própria família. Não me cabe aqui dizer se isso é uma moda, tá? Eu sei que os espíritos se encontram para trazerem também outros espíritos para a Terra, para ajudarem outros espíritos a evoluírem. Se dentro dessa proposta o plano espiritual encontrar caminhos dessas relações para que esses espíritos também ajudem outros espíritos a progredirem, vamos entender, vamos compreender, vamos amá-los, que são experiências que os espíritos dos nossos dias estão precisando viver. Logo mais no futuro, nós vamos saber que a Terra está avançando nos seus patamares evolutivos e nós teremos o resultado do que estamos plantando nos dias de hoje. E vamos ter as experiências que serão os alicerces para a vida futura. Se isso vai funcionar, se essas estruturas funcionarem bem, quem somos nós para julgarmos essas famílias? Quem somos nós? Lógico, de jeito nenhum. Lógico. Muito amor, muito respeito. Os nossos dias nos pedem, né, toda a inclusão dentro da lei de amor, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, é melhor amar e amar muito e amar sempre mais. Essa é a lei maior. Quantos minutos eu tenho? Nós já encerramos. Então só uma frasezinha para ser. Eu quero fazer o seguinte, eu vou fazer agora os avisos, aí você volta para as considerações finais e a prece, aí você já faz isso aí, já aproveita e já faz a prece. Combinado. Vou fazer. Pronto. Hoje nós tivemos a nossa irmã Mari Neves. Amanhã. Desculpa, vamos voltar aqui logo, porque tem que voltar no tempo e no espaço, né? Então, toda segunda e toda sexta-feira nós temos o nosso irmão Amadeu Ferreira às 8 horas da manhã, com o programa Nos Domínios, toda segunda e sexta-feira. Na terça-feira nós vamos ter o nosso irmão Décio, lá de Soares, lá de São Paulo. Ele faz o programa Construindo Pontes para o Futuro. E amanhã, meu amigo Décio mandou avisar que o casal Ayrton Vieira e Irani Cária, lá de Tangará da Serra, Mato Grosso, vão estar com ele de novo, no capítulo 2, o item A Realeza de Jesus e o Ponto de Vista, né? Não se pode nascer de novo, não é isso? O capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 2, não é o capítulo 2, Tavares, não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, o item A Realeza de Jesus e o Ponto de Vista. É isso, toda terça-feira, com Décio Soares e a sua equipe lá de São Paulo. Na quarta-feira, nós temos o nosso irmão Alexandre Santos, né, e a sua equipe fazendo aqui, a partir das 8 horas da manhã, o programa Filosofia, Ciência e Moral. Toda quarta-feira você pode acompanhar, certo, com o nosso irmão Alexandre Santos. Nós também queremos fazer um convite todo especial
porque o Grupo Caritativo São Francisco de Assis vai fazer o seu 12º seminário, Doenças Silenciosas da Alma, entre as quais depressão, suicídio, ansiedade, obsessão, pânico, perda de entes queridos. Os palestrantes para defender esses diversos assuntos será a nossa querida Sandra Maria Borba Pereira, do Rio Grande do Norte, a nossa irmã Betinha Elizabeth Diniz, o Marcelo, daqui de Natal, daqui do Rio Grande do Norte, mas primeiramente Natal, o Marcelo Shoa, de São Paulo, e o nosso Fred Menezes, o nosso Frederico Menezes, mais norte-rio-grandense do que pernambucano, será no dia 26/9, das 8 às 13 horas. É a web rádio Portal de Luz, né, vai transmitir pelo YouTube, é o apoio, lógico, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e as senhas você pode adquirir por R$15, lógico, toda essa renda será revertida para as obras assistenciais do Grupo Caritativo São Francisco de Assis. Você pode entrar em contato para obter maiores informações no 84 99180 0858. Vamos participar do 12º seminário do Grupo Caritativo São Francisco de Assis. Hoje nós tivemos a nossa irmã Mari Neves, amanhã, de manhã, 10, e à noite, o nosso querido amigo André Ribeiro, lá de Brasília, do Grêmio Espiritual Barbosa de Lima, vai trabalhar a doutrina espírita, a doutrina explica, a partir das 19 horas. Isso, terça-feira. Na quarta-feira, nós teremos o nosso querido ai meu Deus, quase que não sai, Willis De Angelo, né? Que ele vai fazer a influência dos espíritos nas nossas fraquezas. Ele é lá do Núcleo Espírita União Fraterna de Bertioga, São Paulo, Ulisses De Angelo. Isso na quarta-feira à noite. Eu quero também fazer um convite especial, porque nós estamos programando para quinta-feira, às 14 horas, dentro do programa Ecos de Além Túmulo, uma homenagem toda especial à nossa querida Alda de Souza, a nossa Altinha, a Poesia do Amor. Então, toda a equipe aqui da rádio, da Web Rádio Estação da Luz, vai estar presente falando sobre a vida e a obra da nossa poetisa macaibense, no qual estou agora morando na terra de Alta de Souza, em Macaíba. Isso na quinta-feira à tarde. Na quinta-feira à noite, nós saímos de Macaíba direto para Austin, no Texas, lá no Kardec Spirit Group. Nós vamos falar sobre a família como instrumento de redenção espiritual, né? Nós teremos a nossa irmã Tânia Max, vice-presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos, como também o André Bastos e o Daniel Fortes, que vão falar sobre a família como instrumento de redenção espiritual. Jesus de Nazaré, isso na quinta-feira. Na sexta-feira de manhã, nós teremos um programa a partir das 8 horas da manhã. Não será dentro do programa Estação da Luz, mas sim com o nosso querido Amadeu Ferreira, no seu programa Nos Domínios da Mediunidade, devido ao fuso horário, porque nós iremos fazer uma entrevista com a Karen Regina, que é lá do Allan Kardec Spirit Center, de Sydney, na Austrália, que vai falar sobre um tema muito bonito, ir e pregar pelo mundo, e o movimento espírita na Austrália e também, lógico, evidentemente, na Oceania. Então, a partir das 8 horas da manhã aqui para a gente, mais quase 10 horas ou 22 horas lá na Austrália, que são 13 horas de diferença. Na sexta-feira de manhã, na sexta-feira à noite, nós teremos o nosso irmão Soares, falando sobre o livro A Caminho da Luz, a partir do seu capítulo 21. Voltamos com o livro A Caminho da Luz. No sábado, o tema vai ser Música e Arte, da família para o mundo, lá da União Fraterna Espírita de Campina Grande, aqui na nossa Paraíba querida, com o grupo musical Receita de Paz, que faz parte, inclusive, da cantoria da Pomada do Vovô Pedro, lá no Centro Espírito Consolador, lá em João Pessoa. Mandamos um abraço aqui para Dalva, para Vlamir, para Alain, para toda aquela turma que fazem a Pomada do Vovô Pedro, junto com todos os trabalhadores
aqui de Natal, da Paraíba, de diversos locais do mundo, lá no Centro Espírita do Consolador, lá em João Pessoa. A Lisandra, a filha, a Lúcia, a mãe, e o Rocha, esse rochedo do violão, fazendo parte desse grupo musical Receita de Paz. Isso no sábado. E para fechar a programação no domingo, nós teremos a neurobiologia do amor, a virtude essencial, é o nosso irmão Sérgio Thyssen, o filho mais bonito, mais querido, segundo alguns, o nosso querido ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, Francisco Thyssen, durante alguns anos foi presidente da nossa Federativa Maior. Então, essa é a nossa programação para a semana, que está apenas iniciando com o pé direito, com a nossa querida e amiga Mari Neves, que agora vai fazer, né, aquilo que foi colocado aqui para a gente, justamente na questão daquela consideração que ela queria fazer e também a prece de encerramento. Não é isso, minha querida? Exatamente. As considerações finais, trazer aqui a reflexão do Salmo de Davi, não é? O Salmo 23, lembrando essa paternidade divina e essa certeza de que Deus não nos desampara, não é? Lembrando também, se você me permitir, eu posso até fazer a leitura do Salmo, posso? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar, conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, eu nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão e o vosso báculo são o meu amparo. Preparais para a minha mesa à vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça e transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu quero agradecer também ao programa, na pessoa do Tavares e todos que fazem, pela oportunidade de entenderem e compreenderem a minha ausência no dia 25, estava programada para falar sobre Bezerra de Menezes, suas lições, né? E foi exatamente a data da desencarnação do meu pai. E eu tive que me deslocar aqui da cidade, da capital, para a cidade do interior, onde ele fora transportado para ser enterrado lá. E eu agradeço de todo o coração. Quero dizer a vocês que foi um vínculo espiritual nesse momento, de estarmos juntos em sintonia, em prece, mesmo distante, nessa hora de dor, de entrega, né, que foi o momento da partida do meu pai. E para encerrar, eu estou relendo o livro, estudando Paulo Estevão mais uma vez, e naquele capítulo que trata da morte de Estevão, né, martírio de Estevão, nós encontramos ali uma prece belíssima, de muito alento, que foi proferida por Abigail. Eu gostaria de pedir permissão para fazer essa prece em forma de encerramento, porque ali era um momento de dor, um momento de família, um momento da partida de um ente querido, um momento de aflição, e que essa prece ela leve alento a quem está aflito, aos encarnados e desencarnados, né? E possa também trazer aos nossos corações essa fé imorredora em nosso Pai Celestial. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes e dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, que embora a miséria amarga no pranto dos nossos erros, nesse mundo de desterro clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, nas noites mais tormentosas, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra da dor e do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na fé ditosa e imortal.
Que essa prece traga paz, fé renovada, esperança renovada, alegria para os nossos espíritos. Que a vida continua, estamos nós todos morejando aqui na Terra, precisando sempre desse reforço do nosso Pai Celestial. A gratidão eterna a esse programa, a pessoa do nosso irmão Tavares, todos que fazem a Web Rádio TV. E a gratidão a todos que ouviram e participaram desse programa e a certeza de que estamos todos conectados pela lei de amor. Gratidão, Jesus, gratidão, Mãe Santíssima, gratidão, amigos espirituais que nos acompanharam e nos assistiram nessa noite. Que assim seja. Muito bem, minha amiga. Muito obrigado, que a paz, o amor e a harmonia do Cristo Jesus e que seu Pai possa lhe envolver agora num abraço fraterno a nível espiritual, fazendo com que você possa prosseguir nessa fortaleza espiritual e material, que com certeza ele tem boa parte desse mérito seu. Muito obrigado. E mais uma vez nós agradecemos, a gratidão é a nossa palavra agora. E vamos, no próximo mês, fazer a possibilidade de você voltar aqui à nossa Web Rádio. Continua a nossa Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana a paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, com a sua programação normal. E amanhã voltamos, 8 horas, com o nosso irmão Décio Soares, lá de São Paulo, no programa Construindo Pontes para a Eternidade. Um beijo no seu coração, recomendações a todos aí do Piauí, nosso Piauí querido. Muito obrigado. Muito obrigado, minha amiga. Fique em paz. Tá? Eu que agradeço, Tavares. Uma boa noite a todos. Beijo no coração de Deus. Tchau. Paz com Jesus. Paz com Jesus.